Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Dependendo do momento que vocês vão assistir esse vídeo. E aí no caso, hoje nós vamos estar fazendo uma revisão, né, sobre resolução de equações e problemas. E eu gostaria que vocês assistissem esse vídeo quantas vezes fossem necessário para poder entender a resolução das questões que eu vou passar para vocês aqui. São essas questões que vai ajudar também, além daquelas outras questões que eu passei semana passada nos vídeos das aulas dos outros professores. Essas questões vão ajudar vocês a resolver as novas questões que eu vou propor. Vocês lembram que a semana passada vocês não precisaram resolver questões, bastava fazer o resumo do que foi colocado nos vídeos e mandar para mim pela plataforma. Essa semana vocês vão ter que resolver as questões que eu vou passar e enviar para mim, certo? Então essa aula de hoje é uma revisão, vou resolver mais algumas questões, porque é necessário que vocês entendam direitinho todo o processo de resolução dessas questões, né? Então vamos para as questões. A primeira questão que eu coloquei aqui para vocês é o seguinte: determine o valor de x na equação a seguir aplicando as técnicas resolutivas. Nós temos aqui duas equações, né? Nessa parte aqui eu coloco a resolução da questão A, do item A, e aqui a resolução da questão do item B. Lembrando a vocês que esse asterísticozinho significa multiplicação. Então eu tenho que multiplicar o que está dentro do parêntese por esse 2 que está fora, certo? Então, na resolução da letra A, nós temos aqui 3 menos 2 vezes, aí abre parênteses, x mais 3 igual a x menos 18. Bom, quando a gente pega uma equação do primeiro grau para resolver que ela tem parênteses, né, ou seja, que ela tem sinais de associação, então primeiro a gente tem que eliminar esses parênteses. Observe que nessa segunda linha aqui, ó, houve a repetição do 3, né? Aí você multiplica o 2 pelo x, 2 vezes x dá 2x, e o sinal da frente é de menos, porque você tem aqui o menos na frente do 2, e o x aqui dentro ele é positivo, né? Quando não tem sinal nenhum na frente de uma letra ou de um número é porque ela é positiva. Então, menos por mais dá menos. Então, 2 vezes x ficou 2x. Agora, depois você vai pegar o 2 e multiplicar pelo 3. Então, vai ficar 2 vezes 3, que dá 6. Só que na frente do 2 é menos, na frente do 3 é mais, menos por mais dá menos. E aqui repetiu, né? Igual a x menos 8. Bom, depois que a gente elimina o parêntese, o que é que nós vamos fazer para continuar a resolução da equação? A gente vai separar no primeiro membro, nós vamos deixar todos os termos que tem x, e no segundo membro nós vamos passar todos os que não tem o x. Então veja, menos 2x foi repetido aqui, porque menos 2x já está no primeiro membro da equação, né? Eu acho que isso vocês não devem ter dúvida. Primeiro membro, tudo que está antes da igualdade. Segundo membro, tudo que está depois da igualdade. Então, fica menos 2x. Esse x que está depois da igualdade, ou seja, ele está no segundo membro, ele vai para o primeiro membro negativo. Então, fica menos x igual. Observe que esse menos 18 aqui, ele continuou menos 18 aqui, porque ele não muda de membro, já que ele não tem o x. E aqui tem menos 3, porque o 3 aqui está positivo e ele está no primeiro membro, ele vai para o segundo membro, então muda de sinal. O menos 6 está no primeiro membro, vai para o segundo membro, muda de sinal, mais 6. E aqui, pronto, separado o x de quem não tem x, agora é só fazer as continhas. Menos 2x menos 1x dá menos 3x, que é igual. Menos 18 menos 3 dá menos 21, aí foi repetido mais 6. Repetiu-se menos 3x igual, menos 21 mais 6, que dá menos 15. Menos 15, aqui, menos 3x igual a menos 15. A gente pode multiplicar toda essa igualdade por menos 1 para ficar tudo positivo, né?
E aí fica tudo igual, só muda o sinal, porque se você vai multiplicar por menos 1, vai ficar menos 3x vezes menos 1, vai dar 3x positivo. Se você multiplicar menos 15 por menos 1, vai dar 15 positivo. X é igual a 15 dividido por 3, que é igual a 5. X é igual a 5. Então, encontramos para a letra A o x igual a 5. Eu não fiz isso, mas se vocês quiserem verificar se realmente é x igual a 5, é só você colocar no lugar do x lá na equação original o 5, fazer as contas do que está antes da igualdade e do que está depois da igualdade e ver se o que está antes fica igual ao que está depois. Só que eu não fiz isso para não alongar o vídeo, para não ficar muito comprido. Vamos para a letra B agora. A equação é o seguinte, é 50 mais, aí entre parênteses, 3x menos 4, igual a 2 vezes 3x menos 4, entre parênteses, mais 26. Novamente, vamos eliminar o parêntese. Repete o 50. Observe que na frente desse parêntese nós não temos número algum. Quando nós não temos número algum, significa que é o 1 que está subentendido aí. Então, você vai multiplicar 1 vezes 3x, que vai dar o próprio 3x, positivo. Depois, você vai multiplicar 1 por menos 4, que vai dar o próprio menos 4, né? Mais por mais vai dar mais, por isso que o 3x fica positivo, e mais por menos vai dar menos, por isso que o 4 continua negativo. Isso é igual a 2 vezes 3x, 2 vezes 3x dá 6x, positivo, porque o 2 é positivo e o 3x também, fica 6x. 2 vezes menos 4, que vai dar menos 8, né? O 2 é positivo, o menos 4 é negativo, positivo com negativo, negativo, 2 vezes 4, 8, mais 26. Bom, eliminou o parêntese, de novo, vamos separar o que tem x do que não tem x. O que tem x vai para o primeiro membro, ó. 3x está aqui, tá vendo? Repetir aqui. E esse menos 6x é aquele 6x que está depois da igualdade, ou seja, que está no segundo membro, que ele agora vem para o primeiro membro. Menos 6x igual. Esse menos 8 já estava no segundo membro, permanece com o mesmo sinal. O 26 também permanece o mesmo sinal. Agora aqui é menos 50, porque o 50 estava antes da igualdade, ou seja, no primeiro membro positivo, ele passou para cá negativo. E o mais 4 estava no primeiro membro negativo, passou para cá positivo. Então, nós temos 3x menos 6x dá menos 3x, né? Números com sinais diferentes subtrai e conserva o sinal do maior, e a gente repete a letra, igual. Aí aqui o que foi que eu fiz? Ó, eu peguei menos 8 menos 50, ó, peguei os que estão com o mesmo sinal. Dívida de 8, dívida de 50, dá uma dívida de 58. Ó. Então, por isso dá menos 58. Depois, juntei os positivos. Ó, 26 positivo com 4 positivo dá 30 positivo. Porque números com sinais iguais a gente soma. Números com sinais diferentes a gente subtrai. Né? Então, menos 8 menos 50 dá menos 58. E mais 26 mais 4 dá mais 30. Então, ficou menos 3x igual. Agora, aqui diminui, né? Porque os sinais estão diferentes. Eu devo 58, mas paguei 30, fiquei devendo 28. Então, fica menos 58 mais 30, menos 28. Multiplico também por menos 1, para ficar tudo positivo, fica 3x igual a 28. Então, x é igual a 28 dividido por 3, que dá x igual a 6. Né? Aqui é que eu esqueci de digitar o resultado. Então, x aqui vale 6. Certo? Caso vocês tenham dúvida na resolução dessas duas equações, volta o vídeo quantas vezes for necessário para ir acompanhando a resolução. Vamos para a segunda. Segunda questão é um problema que nós vamos ler, interpretar esse problema e em seguida nós vamos montar uma equação que possa resolver esse problema para a gente, e a gente vai resolver a equação e vai ficar muito mais fácil de encontrar os valores desconhecidos. Então veja número 2, ó. Em um concurso, os participantes devem responder a um total de 20 questões. Para cada resposta correta, o candidato ganha 3 pontos. E para cada resposta errada, ele perde 2 pontos. Determine o número de acertos e erros que um candidato obteve, considerando que ele totalizou 35 pontos. Então, veja só. Primeiro, vamos ver o número de acertos, né? Nós não sabemos quantos acertos foram.
Então, vamos representar pela letra X, o número de acertos. Ora, se a prova tem 20 questões e eu acerto X, significa que eu vou errar 20 menos X, né? É só você pensar um pouco. Por exemplo, se você acertar 3, você erra 17. Né? Se você acertar 8, você erra 12. Né? Por quê? Porque tem que ser a diferença, né? Entre o erro e o acerto tem que dar 20. Então, se eu acerto X, eu erro 20 menos X. Ou seja, o número de erros é o total de questões menos o que eu acerto. Certo? Beleza? Então, veja só. Só que quando eu acerto X, eu ganho 3 pontos para cada acerto. Certo? Então, eu ganho 3 pontos para cada acerto. Então, deixa eu voltar aqui. Ó. Veja só, deixa eu organizar aqui. Se cada acerto é X, então a pontuação, no caso, a pontuação é 3x, né? Ou seja, se eu acerto uma questão, eu marco 3 pontos. Se eu acerto 2 questões, eu marco 6 pontos. Ou seja, é 3 vezes o número de acertos. Se eu acertar 3 questões, aí eu fico com 3 vezes 3, 9 pontos, e assim vai. Certo? Agora, se eu erro 20 menos x, então a pontuação que eu faço é menos 2 vezes o que eu vou errar, que é 20 menos x. Porque eu perco 2 pontos por cada erro. Né? Então, por exemplo, se eu errei 10, fica menos 2 vezes 10, ou seja, eu perco 20 pontos. Certo? Se eu errei 5, fica menos 2 vezes 5, ou seja, eu perco 10 pontos. Só que o meu número de erros é 20 menos x, porque eu não sei ainda numericamente quantos pontos eu errei, quantas questões, no caso, esse candidato errou. Então, eu tenho que representar os acertos, a pontuação de acerto por essa expressão algébrica e a pontuação de erros por essa expressão algébrica aqui. Bom, agora, gente, qual é a equação? Ele disse lá no problema, deixa eu voltar aqui à apresentação, ele disse lá no problema que o total de pontos que o candidato fez foi 35. Então, quando somar a pontuação com os acertos, que tirar a pontuação com os erros, isso tem que dar 35 pontos. Então, fica assim, olha, 3 vezes x, que é esse aqui, né? 3x, menos 2 vezes 20 menos x, tem que ser igual a 35. Porque, olha, essa parte aqui, até o 3x, é a pontuação com os acertos. Menos 2 vezes x, que multiplica 20 menos 2 vezes 20 menos x, essa segunda parte aqui da equação representa a pontuação com os erros. Então, quando eu obtiver a pontuação com o acerto, que é 3x, e tirar a pontuação com o erro, esse candidato a pontuação dele tem que ser igual a 35. Então, 3 vezes x dá 3x, e aqui, ó, menos 2 vezes 20, de novo, né, para eliminar o parêntese, já que eu tenho um número multiplicando o que está dentro do parêntese, eu tenho que fazer 2 vezes 20, que dá menos 40, aí depois 2 vezes x, que dá 2x. Fica positivo, porque o 2 aqui está negativo e o x também está negativo, então menos por menos dá mais, aí fica 2x igual a 35. Pronto, agora vamos resolver essa equação, né? Passa para o lado de cá, né? No caso 3x mais 2x, note que o que tem x já está no primeiro membro, então 3x mais 2x dá 5x, que é igual, aí o menos 40 foi para o segundo membro, mais 40. 35 mais 40 dá 75. 5x igual a 75, então x é igual a 75 dividido por 5, x é 15. Ou seja, o candidato obteve 15 acertos. Mas olhe, se ele teve 15 acertos, né? Então, veja só, se ele teve 15 acertos, por quê? Porque eu chamei de x, x representa a letra
dos acertos. Então, ele tem 15 acertos. E os erros dá 5 erros. Vai dar 5 erros por quê? Porque vai ser 20 menos 15. Ou seja, 20 menos x, né? E aí dá 5. Então, o candidato acertou 15 e errou 5 questões. Certo? Então, se vocês não entenderam com a primeira vez que viu a resolução, tentem novamente, repita e qualquer coisa, pergunta pelo zap. Terceira questão. Seja a equação do primeiro grau 2x mais 4 igual a 2 menos 3x, responda, letra A, qual o primeiro membro dessa equação? Essa questão é muito fácil, né? Então, a resposta da letra A, o primeiro membro é o que está antes da igualdade. Então, é a expressão 2x mais 4. Letra B, qual o segundo membro? O segundo membro é o que está depois da igualdade. Então, é a expressão 2 menos 3x. Na letra C, qual o valor de x que torna essa equação verdadeira? Nesse caso, eu tenho que resolver essa equação. E aí, como é que eu resolvo? 2x mais 4 igual a 2 menos 3x. Isso implica que aí eu faço o quê? Junto x com x e quem não tem x com quem não tem x. Vai ficar 2x mais 3x. Esse menos 3x vai para o outro lado, né? Ele está depois da igualdade, vai para antes, fica positivo. E esse mais 4 está antes da igualdade, vai para depois, vai negativo. Então, 2x mais 3x, 5x. 2 menos 4 dá menos 2. Então, x é igual a menos 2 dividido por 5. Então, o valor de x é menos 2 quintos. Essa questão é bem fácil, né? Mais fácil do que as outras. Vamos para a quarta questão. Carlos e Manuela são irmãos gêmeos. A metade da idade de Carlos, mais 1/3 da idade de Manuela é igual a 10 anos. Qual é a soma das idades dos dois irmãos? Então, novamente, gente, aqui, olha só, né? A gente, para fazer a resolução dessa questão, lembramos que nós não sabemos a idade. Então, a idade de cada um será representada por x. Então, nós vamos representar a idade de cada irmão por x. Então, o problema aqui ele diz o seguinte. Né? Que se eu dividir, olha só, a metade da idade de Carlos. Ora, se eles são irmãos gêmeos, os dois têm a mesma idade x. Mas se eu pego a metade da idade de Carlos, ou a metade aqui, ó. Se a idade de Carlos é x, a metade é x dividido por 2. E se eu pego a terça parte da idade de Manuela, né, que no caso também é x, que a idade de Manuela é a mesma de Carlos. Então, se eu pego a idade de Manuela e divido por 3, somo esses resultados, isso aqui é igual a 10. Então, você tem essa equação aqui, ó. X sobre 2 é o que está dizendo aqui, ó, é a metade da idade de Carlos. Então, aqui está a metade da idade de Carlos, que é x sobre 2. Mais, olha o mais aqui, ó, mais a terça parte. A terça parte é dividir por 3. Então, eu pego a idade de Manuela, divido por 3. Quando eu somo a metade da idade de Carlos com a terça parte da idade de Manuela, isso é igual a 10. Então, eu tenho essa equação aqui para resolver. Bom, essa equação vem com denominadores, né? Então, o que é que a gente faz lá? Vocês devem ter visto, né, naqueles vídeos que a gente precisa calcular o MMC dessas. A gente precisa calcular o MMC, né? Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Não vai dar para escrever. Mas aqui vocês têm que calcular o MMC aqui.
Calculamos o MMC de quem? De 2 e 3, né? Vocês viram lá nos vídeos, né, que a gente precisa calcular o MMC de 2 e de 3. Então, no caso, como é que eu calculo? Fazendo a fatoração, né? Fazendo aquela continha que vocês já devem lembrar muito bem como faz. Não sei se vocês se lembram, mas você põe o 2 e o 3 e aí coloca uma barra aqui, olha. E aí vai 2, aí aqui do lado você põe o 2. No caso aqui você vai aí divide por 2, aí vai 2 por 2 vai dar 1. Fatoração, né? Qualquer coisa vocês me perguntam lá, porque não vai dar para eu dividir agora. Deixa eu fazer aqui com o Word rapidinho. Vamos ver aqui rapidinho o MMC de 2 e 3, como é que eu faço. Tá aqui, olha, o MMC de 2 e 3. Aí você, como é que você faz ele? Com aquele esquema assim, ó. Você põe aquela barra vertical do lado, né? E aí fica dividindo. Você divide 2, aí você vai dividir por 2. Aí aqui embaixo, né? Aí 2 dividido por 2 dá 1. Aí 3 não dá para dividir por 2, repete. Aí depois você vai dividir agora por 3. Aí repete o 1, né? Quando chega ao resultado 1, já acabou nessa linha aqui. Então agora é 3 dividido por 3, que também vai dar 1. Aí agora você passa o traço aqui embaixo. Você passa o traço aqui embaixo e aí agora você multiplica 2 vezes 3. 2 vezes 3, que é igual a 6, né? Lembram como faz isso, né? Vocês devem estar lembrados. Então, o MMC de 2 e 3 é 6, né? Conforme a gente viu. Por isso que aqui embaixo está 6, ó. Aí você faz o que agora? 6 dividido por 2, né? Dá 3. 3 vezes x, 3x. Por isso que apareceu esse 3x aqui. Porque você divide o 2, o 6 pelo 2 daqui embaixo e o resultado multiplica pelo que está em cima, 3x. 6 dividido por 3 dá 2, vezes x dá 2x. Isso aqui é igual a 10, né? Aqui você poderia ter colocado o 1 aqui embaixo do 10 também. E aí agora o MMC de 6 e de 1 é 6. E aí 6 dividido por 1 dá 6, vezes 10 dá 60. Então fica 5x igual a 60. X é igual a 60 dividido por 5. X é igual a 12. Então a idade de cada um dos irmãos é 12. Isso significa que se eu somar dá 24. Essa é a resposta, certo? Dessa questão aí. Então vamos para outra questão, que é a questão número 5. Um pacote do biscoito saboroso custa R$ 1,25. Se João comprou N pacotes desse biscoito, gastando R$ 13,75, o valor de N é igual a quanto? Ora, vai ser 11. A alternativa correta vai ser a letra A. Vamos ver por quê. O valor gasto por João é igual ao número de pacotes que ele comprou vezes o valor de um pacote. Claro, né, que se você vai para o mercadinho e compra 10 pacotes de biscoito, cada pacote por R$3, 3 vezes 10, você vai pagar 3 vezes 10, que é igual a 30. Então, o que você gasta é a quantidade de pacote de biscoito vezes o preço de cada pacote. Então, aqui na resolução eu chamei de N o valor, a quantidade de pacotes, né, que João comprou aqui, ó, N pacotes. Então, N pacotes vezes 1,25, já que é o preço do pacote, é igual a R$13,75. Então, quando eu multiplicar a quantidade de pacote de biscoito que João comprou pelo preço, que é 1,25, isso tem que ser igual ao preço que ele pagou.
aos 13,75. Então, isso aqui é uma equaçãozinha simples, né? Então, n vai ser igual a 13,75 dividido por 1,25, que vai dar 11, né? Essa continha aqui, todo mundo deve saber fazer, né? Dividir 13,75 por 1,25, né? Se não souber, me fala também que depois a gente faz uma revisão sobre esse assunto aqui, certo? Se tiver dificuldade. Mas então, o valor de n é igual a 11, ou seja, João comprou 11 pacotes desse biscoito. Vamos para a questão número 6. Qual é o valor de x na equação 3x mais 1 dividido por 5 menos 2x mais 3 dividido por 3 igual a x menos 4, né? Então, olha só o que é feito aqui, olha. Quem são os denominadores da equação? 5 e 3. Então, calcula o MMC de 5 e 3, que dá 15. E aí você pode, uma outra maneira de você resolver essa equação, eliminando esses denominadores, é multiplicar toda a equação pelo MMC, ó, 15. Veja que aqui, ó, 15 vezes 3x mais 1 dividido por 5, menos 15 vezes 2x mais 3 dividido por 3, que é igual a 15 vezes x menos 4. Aí, ó, você divide o 15 pelo 5, dá 3. Aí fica 3 vezes 3x mais 1, menos. Aí você divide o 15 pelo 3, dá 5. Fica 5 vezes 2x mais 3. E aqui fica 15 vezes x, dá 15x. E 15 vezes menos 4 dá menos 60. E aí fica com esses denominadores aqui, que você tem que cancelar esses denominadores agora, multiplicando quem está fora por todo mundo que está dentro. 3 vezes 3x dá 9x, 3 vezes 1 dá 3, positivo. Menos 5 vezes 2x dá menos 10, né? Porque o menos aqui com o mais daqui do 2, menos por mais dá menos, 10x. Menos 5 vezes mais 3 dá menos 15, igual a 15x menos 60. E aí agora separa, né, os que tem x dos que não tem x. 9x menos 10x menos 15x igual a menos 60 mais 15, porque o 15 mudou de lado, foi positivo. Menos 3, que ele também mudou de lado, era mais 3 antes da igualdade, e quando foi para depois da igualdade, menos 3. Então, ó, 9 menos 10 dá menos 1. Menos 1 menos 15 dá menos 16x. Menos 60 mais 15 dá menos 45. Menos 45 menos 3 dá menos 48. Multiplica por menos 1 os dois lados, fica 16x igual a 48. Então, x é igual a 48 dividido por 16. Então, x é igual a 3, certo? Se você tivesse colocado também aqui, ó, esse 15 aqui embaixo, e passado um traço aqui e colocado o 15 também aqui embaixo, você ia fazer 15 dividido por 5, aí dá 3, aí 3 vezes 3x mais 1, ia passar para aqui, ó, para esse resultado. Aí 15 dividido por 3, 5, 5 vezes esse daqui, ó, ia vir para esse resultado aqui, ó. Então, ou de um jeito ou de outro, você consegue resolver a equação. Ou fazendo a divisão, ou então multiplicando. Vamos para a questão número 7. O dobro de um número adicionado com 5 é igual a 155. Determine esse número. Ora, como desconhecemos o número, a gente chama de n, ou de x, ou de y, ou de p. Aqui eu chamei de n. Se o número é n, o dobro desse número é 2n, né? É 2n. Porque o dobro de qualquer número é multiplicar esse número por 2. Então, se o número é n, eu multiplico para achar o dobro, é 2n. O que é que o enunciado diz? Que quando eu pego o dobro de um número que somo 5 a esse dobro, dá 155. Então, fica 2n mais 5 igual a 155. Então, 2n é igual a 155 menos 5. 2n é igual a 150. N é igual a 150 dividido por 2. N é igual a 75. Logo, o número que eu estou procurando é 75. Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu transformei essa linguagem portuguesa para a linguagem matemática das igualdades, para poder achar o valor desconhecido n, né?
Quando eu passo o mais 5 para o outro lado do menos 5, eu estou também aplicando a operação inversa. Que se o 5 aqui está somando, eu passo ele para o outro lado subtraindo. Isso é aplicar a operação inversa. Aqui, desse lado, se o 2 está multiplicando n, eu passo ele para o outro lado dividindo, porque a operação inversa de multiplicar é dividir, certo? Vamos para a questão número 8. Roberta é 4 anos mais velha que Bárbara. A soma das idades das duas é 44. Determina a idade de Roberta e de Bárbara. Então, vamos para a resolução. Olha só. Como não sabemos a idade de Roberta e de Bárbara, vamos nomeá-las como R, minúsculo de Roberta, e B, minúsculo de Bárbara. Então, o R pequeno vai representar a idade de Roberta e o B minúsculo vai representar a idade de Bárbara. Como Roberta é 4 anos mais velha que Bárbara, isso significa que a idade de Roberta, ou seja, o Rzinho, é igual ao B, que é a idade de Bárbara, mais 4. Por quê? Roberta é 4 anos mais velha. Se uma pessoa é 4 anos mais velha do que a outra, isso significa que essa pessoa que é mais velha tem a idade da mais nova e mais 4 anos. Por isso que aqui ficou R igual a B mais 4. Sabemos também que a soma das idades das duas é 44 anos. Então, R mais B tem que ser igual a 44. Ou seja, a idade de Roberta mais a idade de Bárbara tem que ser igual a 44 anos. Agora, vamos substituir o valor de R na equação. Porque, olha, R mais B igual a 44. Só que o R, que é a idade de Roberta, vale B mais 4, porque o R é igual a B mais 4. Então, onde tem R nessa equação aqui, ou nessa, que é a mesma, onde tem R nessa equação, eu vou colocar o B mais 4. Então, ficou B mais 4 mais B. Note que o B mais 4 aqui está no lugar de quem? Do R, igual a 44. Então, eliminando o parêntese, não tem sinal nenhum na frente do parêntese, então fica B mais 4 mais B. Ou seja, passa esse 4 para o outro lado, fica menos 4 e fica um B mais um B aqui. B mais B, 2B. 44 menos 4 dá 40. Então, B é igual a 40 dividido por 2, daí B é igual a 20. Então, Bárbara tem 20 anos, né? Porque a idade dela eu achei B. Bárbara tem 20 anos. Como Roberta é 4 anos mais velha, então ela tem 24 anos. Certo? Vamos agora para a questão 9. Um táxi inicia uma corrida marcando R$5 no taxímetro. Ou seja, alguém entrou dentro do carro, entrando dentro do táxi, já paga R$5, porque o táxi vai sair do ponto. Quando ele sai do ponto, ele já perde a vez daquele ponto. Então, você tirou um táxi do ponto, você já vai pagar R$5. Sabendo que cada quilômetro rodado custa R$3 e que o total da corrida ficou em R$47, calcule quantos quilômetros foram percorridos. Então, olha, eu não sei quantos quilômetros foram percorridos, então eu chamei de X, aqui, o quilômetros que foram percorridos. Como cada quilômetro custa R$3, então o que eu pago é 3 vezes X. Então, se eu rodar 2 quilômetros, eu pago 3 vezes 2, 6. Se eu rodar 3 quilômetros, eu pago 3 vezes 3, 9. Se eu rodar 4 quilômetros, eu pago 3 vezes 4, 12. E assim sucessivamente. Só que eu pago 9, por exemplo, se eu rodar 3 quilômetros, eu pago 3 vezes 3, 9, mais o 5 do taxímetro, que estava marcando quando eu entrei no carro. Então, o total gasto por cada quilômetro vai ser da seguinte forma: 5, que é o que paga por entrar no táxi e sair com ele, mais 3x, que aqui é o que foi gasto pela quilometragem, né? Ou seja, se você andar 2 quilômetros, você vai fazer 3 vezes 2, você vai pagar R$6 pelos 2 quilômetros, mais o 5 do taxímetro, e aí vai dar 11. O que a gente quer é descobrir o valor desse X para que essa soma, que representa
os 5 do taxímetro mais o que eu vou gastar pela quilometragem que eu rodar, dê R$ 47. É essa equação que eu tenho que resolver. Então, fica 5 mais 3x igual a 47. 3x vai ser igual a 47 menos 5. 3x igual a 42. X é igual a 42 dividido por 3. É porque o 3 aqui está multiplicando o x, passa para o outro lado dividindo. Então, x igual a 14, ou seja, para a pessoa gastar R$ 47, ela precisou viajar 14 quilômetros, certo? Então, essa foi a última questão. E aí, eu quero dizer a vocês novamente que se vocês não entenderam alguma questão, vocês voltem o vídeo várias vezes que for necessário, reveja, e se mesmo assim não entender, pelo WhatsApp durante a segunda e a quarta, que é o horário da aula, a gente tira essas dúvidas. Ok? Um abraço aí a todos e até a próxima.